explicar o que é média, moda e mediana. Se eu tenho, isso é um assunto que cai muito no Enem. Eu selecionei 50 questões que caem desse assunto no Enem e são questões geralmente fáceis, tá? Se você tiver um conjunto de números, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, 10, 11, 11, 12 e 13. São 5 números que eu tenho. Eu quero achar um número que represente todos esses números. Eu quero achar um único número que vai representar essa distribuição. Esse número que vai representar essa distribuição, ele chama medida de tendência central. Então, olha esses 5 números. Eu quero um número para representar todos. Vamos supor que isso aqui serão 5 crianças, 5 adolescentes. Criança e adolescente, 10 a 13 anos. Eu quero uma idade representativa dos 5. Como eu estou ainda aceitando gente, ainda fica meio confuso. Não foi muita explicação, mas daqui a pouco a gente fixa. Então, eu quero achar um número que represente esses todos aqui. O jeito mais comum de fazer é encontrar a média. Vocês estão acostumados a encontrar a média na vida de vocês, em situações cotidianas concretas. Então, como é que eu calculo a média? A média eu somo todo mundo e divido pela quantidade. Isso a gente faz na prática muitas vezes, certo? A média salarial, a média numa prova, a média de pontos. Soma tudo e divide pela quantidade. Essa soma aqui vai dar 56 dividido por 5. Eu tenho uma média aqui de 11,2. 11,2. Então, essa é a média. Então, média, eu somo tudo e divido pela quantidade. Tá? Uma outra coisa que eu tenho aqui é a moda. Moda é o valor mais comum. Eu represento por um MO. Mediana esse M de perna comprida, que é a letra mu. É a letra mi ou mu, é uma letra grega. Tá? Essa aqui é uma letra grega. A moda é o valor que mais tem. É a coisa mais fácil do mundo. Qual que é o valor que mais tem aqui? O 11. E o que é mediana? Eu colocando todos os valores em ordem, o que estiver no meio. Então, o valor que está no meio é o 11. Então, essa é mediana. Vocês vão notar que média, moda e mediana são sempre muito próximas uma da outra. Elas quase todas têm o mesmo valor. Às vezes elas têm o mesmo valor. E às vezes quando eu pego muitos valores, isso tende a acontecer. Tá? Tem um negócio chamado curva normal que explica isso. Então, quando eu tenho 5 números, a média soma tudo, divide pela quantidade. A moda é o valor que mais repete. O valor que mais repete. E a mediana é o número do meio. É o número do meio. Ou seja, metade é maior, metade é menor que esse valor. Acho que a maioria daqui sabe o que é média, moda e mediana. Tá? Eu já vou passar para os exercícios. Tá certo? Ah, o Daniel tá me alertando que aqui não é 50, é 57. Tá. E se, só uma coisa antes de eu passar para o exercício, e se a quantidade de números for par? Como é que eu acho a mediana? Se for par, não tem número do meio. Por exemplo, e se eu tivesse 6, 6, 7, 8, 9 e 10? São 6 números. Qual que seria a mediana aqui? A moda é 6, a média somar tudo dividido por 6. A mediana seria esses 2 números. Mas não pode ter 2 números na mediana. Quando eu tenho 2 números na mediana, eu tiro a média deles. Por quê? Porque a mediana é o número que está no meio entre 7 e 8. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí, Daniel? Se tiver... Ah, o Yuri, não foi o Daniel, foi o Yuri que corrigiu. Obrigado, Yuri. Então, a mediana é o que está no meio. Metade que tem menos que 7,5, metade tem mais que 7,5. Isso é um pouco chato no começo, porque a maioria daqui já sabe, então eu até fico um pouco desestimulado a explicar o negócio que eu já suponho que todo mundo sabe, mas se alguém tiver dúvida, tá? Vamos para a primeira questão, que não é a questão mais fácil de todas, é uma questão bem interessante, tá? Então veja. Oi. Teria como dar mais uma explicadinha, uma revisada no conteúdo? Tem sim. Eu vou fazer essa revisão durante a explicação também, tá?
Então, aqui foi a revisão. Diga. A duração da aula, Eduarda, é de 1 hora a 1 hora e meia. Alguém me chamou? Bom, então, isso aqui foi mais ou menos uma pequena revisão, tá? Média, eu somo tudo, divido pela quantidade. Moda é o valor que mais se repete. Mediana é o número do meio, tá? Nos exercícios eu vou aprofundando a teoria. Eu vou explicando, vou deixando mais claro e vou tirando dúvida. Eu acho mais fácil a gente fazer um exercício até para não ficar monótono, porque é um assunto que quase todos aqui já viram. Mas eu vou revisar assim. Deixa eu mostrar o primeiro exercício que já vou revisando. Então, no primeiro exercício tem o texto aqui explicando e a pergunta. Tá? Só para vocês entenderem o Enem, todas as matérias é dividido num texto, chamado texto base. Isso aqui é o texto base. E uma pergunta chamada enunciado. Todo o Enem tem essa estrutura, tá? Então vamos ler. 5 equipes disputaram uma prova da gincana na qual as pontuações podiam ser 0, 1, 2 ou 3 pontos. A média das 5 equipes foi de 2 pontos. Então eu já sei que se eu somar todas essas aqui, a média é de... E achar a média é de 2 pontos. As notas das equipes foram colocadas no gráfico a seguir. Entretanto, eles esqueceram de colocar a nota do D e o E. Então veja, essa questão está falando que eu não sei, tá? Eu não sei, eu desconheço as notas de duas equipes. Mesmo sem aparecer as notas da equipe D e E, pode-se concluir que os valores da moda e mediana são respectivamente. Vamos entender o exercício. Eu quero achar, nesse exercício aqui, a moda, eu quero achar, e a mediana, eu quero achar. A média eu já sei, a média é 2. Tá escrito aqui, ó, a média é 2. Eu quero achar a moda, eu quero achar a mediana, eu vou achar e vou marcar o X ali. Acontece que eu não tenho duas informações. Eu tenho que o valor daqui é 2, que o valor daqui é 2, que o valor daqui é 2 e que eu não sei. E esse valor aqui pode ser 0, 1, 2 ou 3. Como é que eu vou achar a moda? Como é que eu vou achar a mediana se eu não tenho dois valores? Entende? É uma questão que você pensar. Não é uma questão muito difícil, mas também, para quem tem talvez dificuldade de interpretação dos conceitos, pode ser difícil sim. Mas dá para entender, vamos tentar entender. Então, o que é a moda? É o valor que mais repete. Concordo que independente desse valor aqui, o 2 é o valor que mais repete? Não tem como esse número e esse número aqui, esse número pode ser qualquer valor, a moda vai continuar sendo 2. Eu já tenho que metade é 2. Se metade dos pontos é 2, a moda é 2. Então, a moda eu já sei que é 2, então a resposta pode ser um desses três. Então, mesmo que eu não consiga fazer mais nada, eu tenho certeza que a moda é 2. Agora vamos pensar a mediana. Mediana é colocar os valores em ordem e ver qual está no meio. Independente desses valores, ó, vamos prestar atenção no como é que pode ser. O D e o E pode ser 0, 1, 2, 3. Podia testar todos os valores, mas olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar 2, 2, 2 aqui. Vamos supor que os valores sejam maiores. Ou os dois valores são maiores que 2, ou os dois valores são menores que 2. E se for igual a 2, tanto faz. Certo? Então esses outros dois valores aqui, o valor do D e o valor do E, eles são ou maiores ou menores que 2, ou iguais a 2. De qualquer jeito, o número que vai ficar no meio é o 2. Então, de qualquer jeito, a mediana vai ser o 2 também. Então, a moda e a mediana é o 2. Não é o exercício mais fácil de todos, tá? Lembrando, o que é a moda? Moda é o valor mais comum. Valor mais comum. O que é mediana? É o valor do meio. Estou colocando entre aspas, porque vamos supor que eu quero achar a mediana da idade dos 6 que estão aí. Eu pegaria a idade de todo mundo e veria quem tem mesmo tanto de gente mais velha e mesmo tanto de gente mais nova. Tá? Esses são os exercícios que eu passei no começo do ano, Evelyn. Tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse exercício? Eu sei que para quem não entendeu a matéria ainda é complicado. Essa é a primeira prova do Enem novo, tá? Que existiu. Ela foi a quinta questão da primeira prova. Essa é a famosa prova roubada. Tá? A primeira prova do Enem teve uma confusão lá, roubou, sumiram a prova. Não, roubaram a prova, um colégio vazou, sei lá. Tá?
Então, beleza. Vou passar para frente. Quem não responde, quem não colocou a presença aí, computa a presença, por favor. Tá? Então, é isso, a letra E. Eu já fiz D, eu já fiz isso em sala. C, né? Eu já fiz essa questão em sala. Vamos fazer essa aqui, que essa aqui é bem interessante. E não sei quem pediu para revisar a matéria, mas agora vai ser mais possível fazer. Tá? Seguinte. Depois de jogar um dado em forma de cubo e as faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, eu cheguei naquela tabela de frequência aqui. Ó. Então, para quem não está vendo, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, eu cheguei nessa tabela aqui. Isso significa o quê? Que eu joguei o dado 4 vezes saiu o número 1. 2 vezes saiu... Não, uma vez saiu o número 2. 2 vezes saiu o número 4. 2 vezes saiu o número 5 e uma vez saiu o número 6. Cadê o número 3? Não tem, porque não saiu nenhuma vez. Então eu joguei o dado um monte de vezes. Vou apagar isso aqui. Eu vou precisar desse espaço. Joguei o dado várias vezes, tá? Joguei o dado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E não saiu 3 nenhuma vez. Se vocês fizerem essa experiência, vocês vão ver que isso pode acontecer com muita facilidade. Eu quero saber a média, modo mediano dessa distribuição de frequência. Bom, vamos fazer de um jeito que qualquer um de vocês vai entender, tá? E depois deixa eu fazer o jeito prático. Então, são 10 jogadas. Quantas vezes é o número 1? 4. Vamos escrever lá 4 vezes o número 1. 1, 2, 3, 4. Número 2 saiu uma vez só. Número 5... Não, número 4 saiu 2 vezes. Número 5 saiu 2 vezes. E o número 6 saiu uma vez só. Então, a média soma tudo, divide pela quantidade. Então, a média é 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 4, mais 4, mais 5, mais 5, mais 6, dividido por 10. Então, média é a soma tudo, dividido pela quantidade. Então, isso é a média. Tá certo? Eu tô achando a média. Vou até escrever aqui, ó. Então, não é difícil achar a média, tá? Se eu somar tudo, dividir por 10. Não é a forma mais prática, já vou falar isso daqui a pouco. Então, somando aqui vai dar 4, 5, 6, 10, 14, 24, 30 dividido por 10. A média é 3. Então, a média é 3. A 1 é 3 vezes? 1 é 3, não, 1 é 4, né? 1 é 4. 1 são 4 vezes. Então, a média deu 3. Tá? Então, já eliminei duas alternativas, só fazendo a média. A moda é o valor que mais repete, que é o 1, visivelmente. Então, esse aqui é a moda, é o valor que mais repete, é o valor que tem mais. O que está na moda? Está na moda o que tem mais. A mediana é o valor do meio. Então, já está em ordem aqui, né? Então, tem que ter 5 para cá. 5 para cá, o meio é esse aqui, ó. Entre 2 e 4 é o meio. Então, a mediana é 2 mais 4, dividido por 2, que é 3. Desculpa se essa aula não tá boa, mas que tá melhor que aquelas aulas do PET do Estado, tá, viu? Se vocês assistiram aquilo lá, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Não tá boa porque eu ainda tô destreinado, pessoal, e eu não sei dar aula assim online, eu não tô vendo a cara de vocês. Geralmente eu guio a minha aula pela cara dos alunos, tá? Bom, então a mediana é o segundo valor, né? Então vamos marcar o X aqui. Mediana é o segundo valor, então o primeiro valor é 3, a mediana também é 3, então já sei, não precisava nem calcular a moda, que é 1. Ou se você não soubesse a moda, calcular a moda, você ainda conseguia resolver essa questão. Porém, esse não é um jeito prático. Eu vou pegar uma outra cor aqui para resolver do jeito prático. Qual que é o jeito prático? Analisando essa tabela. Como que tem poucos dados, eu consegui fazer isso aqui. Mas se eu tivesse 200 dados, isso me lembra um aluno que eu dei uma questão, tinha 200 números, ele escreveu 200 números. Entendeu? Então não precisa. Vamos aprender só olhar na tabela. Esquece aqui agora, fazer de um outro jeito de azul. De azul começou a vida nova. Então o que é a mediana? Qual que é a moda? Qual que é a maior frequência aqui? Não, 4. Isso é. Então a moda é o número que está aqui. Por quê? 4 é o número que mais aparece. Então a moda é o 4. Acabou. Moda 4.
Então é só olhar na tabela, o valor que tem mais. Se fosse um gráfico, o gráfico a barrinha mais alta. Moda o valor que mais tem. Tá certo? Como é que eu acho a média? Para achar a média, tem uma estratégia que vocês vão ter que entender, senão vai ficar muito difícil. Inclusive, quem for fazer vestibular do IF, se é que vai ter o vestibular e não vai ser o Enem, isso caía muito, muito, muito. Você tem que multiplicar tudo. Por quê? Aqui eu não estou pegando 1 mais 1 mais 1 mais 1 4 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 1. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, né? Vamos por 1 vezes 4 ficar igual ali. Aqui é 2 vezes 1, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, ó. 4 vezes 2 aqui. 5 vezes 2 aqui. 6 vezes 1 aqui. Então, eu faço aqui na tabela mesmo. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 1, 6. Aí, essa soma que eu cheguei aqui no 30, eu vou achar somando esses valores aqui, ó. 4 mais 2 mais 8 mais 10 mais 6 aqui é 30. Que é a soma. Deixa eu escrever soma. Então, o 30 é essa soma aqui. Olha lá. Já o número que está embaixo, 4 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa soma aqui é aquilo lá. Como tem um público muito diverso aqui, eu estou tentando fazer de um jeito simples, mas eu não estou vendo a cara de vocês se vocês estão entendendo ou não. Então, vocês vão perguntando. Então, para achar a moda, a média, eu multiplico esses valores. Eu vou fazer só assim nos próximos. Pego esse valor aqui, que é a frequência vezes o número, dá 30. E multiplico e divido por 10, olha. Então, a média, média é 30 por 10, 3. A mediana é mais complicado, só que a gente tem que aprender a fazer. Vou até pôr de outra cor a mediana. Para achar a mediana, eu faço um negócio chamado frequência acumulada. Eu pego esse valor aqui, 4. O valor que está ali embaixo é o 4 mais 1, 5. Aqui tem 4, certo? Até aqui tem 5. Mais 2, 7. Até aqui tem 7. 7. Mais 2, 9. Certo? Mais 2, 9. Mais 1, 10. Alguém perguntou alguma coisa aí, Daniel? A frequência apareceu 4 vezes 1, por isso foi 4. Isso, Eduardo. Eu vou lá aceitar o Gabriel. Só um minuto, pessoal. Vocês têm que sair para aceitar alguém aqui. Não, o Gabriel não tem pedido de ninguém para entrar aqui não, o Yuri. O Gabriel pode estar usando um link antigo, porque aqui não tá não. Então, vou voltar. Se alguém entrar depois, eu aviso. Então, veja. Ficou meio bagunçado, só que é muito importante saber fazer isso que eu fiz, tá? A mediana, desculpa, parei na mediana. Eu tenho que achar isso aqui, é chamado frequência acumulada. A mediana, como são 10, eu tenho que achar aonde cai o 5 e o 6. Isso aqui eu vou explicar depois. Eu vou explicar ali embaixo. 5 e o 6. Para eu achar a mediana aqui, eu tenho que achar onde que está o 5 e o 6. O quinto está aqui. O quinto número é esse aqui. E esse é o sexto número. Então, o número do meio é o que está entre o 2 e o 3. Mediana, eu sei que não ficou bem explicado. Eu vou explicar ali embaixo para ficar mais fácil. Então, 2 mais 4 dividido por 2, 3. Bom, como é que faço a mediana? Vamos entender. Deixa eu explicar a teoria aqui. Tá? A mediana ficou difícil de entender. Deixa eu explicar a teoria de uma forma mais fácil. Vamos entender o que é a posição do meio. Posição mediana. Vou explicar um pouco a teoria. Presta atenção. Eu tenho uma fila de pessoas. Tá? Tem uma fila de pessoas. Tem 3. Tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Qual é o do meio? Qual é o do meio? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo, você concorda? Que o do meio é o segundo. Isso é chamado posição mediana. Eu vou precisar saber isso aqui para achar a mediana, vamos de 300 dados. Então, do meio é o segundo. Agora, presta atenção. Se eu tiver 4, qual do meio? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Não tem o meio aqui, né? Esses dois estão no meio.
o segundo e o terceiro. Esse aqui é o do meio. Aqui tem 2 no meio, o segundo e o terceiro. Agora vamos supor que eu tenha 100. Eu tenho 100 pessoas. 100 alunos. Qual é o do meio? E se eu tiver 101? Qual é o do meio? Precisa entender isso aqui para entender o que é posição mediana. Tá? Exatamente, Eduarda, Dudinha, entendeu? Se for par, se for par, vamos por ímpar que é mais fácil. Se for ímpar, os do meio é o seguinte, eu tenho n números ímpares, eu pego a metade, com n elementos, né? Aqui sem n, e a metade mais 1. Então se for 100, o do meio é o 50 e o 51. Se for, não, peraí, tô falando besteira. Tô falando besteira, pessoal, desculpa. Vamos falar de novo aqui. Tá errado. Ímpar não vai ter metade, né? Eu vou somar 1 e dividir por 2. Esse é o da metade se for ímpar. Então, 101 mais 1, 102. A metade é o 52. Olha aqui, aqui não é 3? Você concorda que 3 mais 1 é 4 dividido por 2 é 2? Então, se for ímpar, é a metade mais 1 dividido por 2. Então, o número 52 em 101 é o do meio. Não, 51, né? Que é 102 dividido por 2. Tá? Como é que eu cheguei no 51? Deixa eu fazer de outra cor para ficar mais fácil. Eu faço. Estou um pouco nervoso, tá? Por isso que a aula talvez não esteja tão boa, mas estou me esforçando. Então, isso é a média. 102 dividido por 2. Por que 102? 102, 101 mais 1. Então, se for ímpar. Se for par, tem 2 números do meio. Tá? Os 2 números do meio é metade e a metade mais 1, que eu tinha falado lá. Então, se for 100, os do meio é 50 e o 51. Então, entenderam como é que eu acho os do meio? Tá? Então, se tiver, por exemplo, 2.000 pessoas, eu quero achar os 2 que estão no meio. Então, é o 1.000 e o 1.001. Certo? Agora, se tiver 311 pessoas, o do meio, eu somo 1 ali, 311 mais 1, e divido por 2. Então, 312 dividido por 2 vai dar 156. Certo? Então, esse é o do meio. Isso chama posição mediana. Não é a mediana. É a posição que a mediana tá. Vamos voltar para o exercício agora. Tá? O exercício vai estar gravado. Se alguém quiser tirar um print disso aí, né, para depois copiar ou estudar, isso é importante. Vamos voltar lá para o exercício. Para eu achar a mediana, eu tenho que pôr em ordem aqui. Aqui eu tenho 4. Por que significa esse 4? Que eu tenho aqui o primeiro número, segundo, terceiro, quarto, ó, o quinto e sexto já está aqui, sétimo, oitavo, nono e décimo. Como são 10 alunos, os do meio é o quinto e o sexto. Mas como é que eu acho o quinto e o sexto? Achando isso aqui, frequência acumulada. 4, 5, 7, 9, 10. Como é que eu acho isso? Aqui tem 4. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 7. 4 mais 2, 9. Desculpa. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Eu vou olhando a frequência acumulada até achar os números que eu quero. 5 e o 6. O 5 está aqui. Então a posição, o 5 é 2. 2. O 6 está na linha de baixo. Porque passou do 5 aqui. Então, 6 aqui está no 4. Então, 2 mais 4 dividido por 2. Tá? Acho que não ficou boa a explicação aqui, não. Mas vamos ver nos exercícios. Porque no exercício eu acho que vai ficando mais claro, tá? Para não ficar muito monótono. À medida que for aparecendo no exercício, eu vou achando. Vocês já viram que se vocês não souberem isso que eu expliquei, vocês conseguem fazer essa questão 2. Tá? Vamos passando para frente, porque as questões não estão em ordem de dificuldade. Vamos ver que tem questões muito mais fáceis que essa, tem mais difíceis. A gente vai fazendo na ordem que elas aparecerem, tá? Depois eu volto nessa explicação. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí embaixo, tá? Não desistam.
Eu não lembro dessa questão, pessoal, mas eu já fiz ela em sala com vocês. Vamos fazer elas. Todo mundo me pedia, faz a 3, que eu fui enrolando para fazer a 3. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar, acho que é mais difícil ler esse texto, né? Olha o tamanho do texto base. O enunciado é isso aqui. Suponha que a etapa final de uma gincana consiste em escolher um desafio do conhecimento. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova e as pontuações da equipe seriam dadas pela mediana das notas obtidas pelos alunos. Então a equipe tem que escolher 10 alunos, fazer uma prova, a mediana desses 10 alunos é o ponto que a equipe vai ter. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a equipe ômega teve 7,8 pontos. Então é bom tirar os dados, tá vendo? Que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu faço o Enem, eu tiro os dados ali do lado. Quem já teve oportunidade de ver uma prova minha do Enem, ela é toda rabiscada, tá? Isso eu lembro de você pedindo, inclusive. Não, o terceiro B também tinha muita gente pedia. A delta, 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama ficou em terceiro e na última colocação. Então, primeiro lugar foi o Ômega, segundo lugar foi o Delta, terceiro lugar foi o Gama. Não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 da prova. Então, aqui as notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram essas aqui. E se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido a essa equipe, vamos entender qual foi a média do Gama. Primeira coisa, essas foram as notas do Gama. A média, a nota é a mediana desses pontos aqui. Vamos colocar esses pontos em ordem primeiro, para entender a mediana. 10 é o maior, depois o 10, depois o 8, depois o 8, 2, 7 aqui. 2, 6,5, né? 2, 6,5, acho que escrevi muito grande aqui. 6 e o 0. Mediana é o que está no meio, né? Então, mediana são os dois do meio. É 1, 2, 3, 4, é o 5 e o 6. Então, a mediana foi essa. Então, não preciso somar 7. Se quisesse fazer 7 mais 7 dividido por 2, pode. Mas, obviamente é 7. Tá? Não precisa, são dois iguais. A mediana do Gama é 7. Agora é o seguinte. Esse aluno, ele tirou 0 porque ele faltou. É o que conta essa historinha aqui. Você tem que ler e entender a historinha. Certo? Então, e se esse aluno não tirasse 0? O que podia acontecer? Tá? Esse aluno podia tirar qualquer nota. Tá? Vamos analisar o seguinte. Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, teria pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. Não faz o menor sentido esse enunciado, porque ele está dizendo, tendo recebido nota 0. Então, ele recebeu nota 0 e tirou nota 7. Então, isso aqui é falso. Tá? Teria sido vencedor se ele obtivesse nota 10. Vamos botar a nota 10 para ele. Presta atenção. Se essa nota, em lugar de 0, fosse 10, tá? O que ia acontecer? A mediana ia ser isso aqui. Concorda? Isso seria mediana. Presta atenção, porque esse dado não está mais aqui. Então, a mediana seria o número que está aqui no meio, que é 7,5. Ah, Otávio, como é que você sabe que é 7,5? 8 mais 7 dividido por 2, 7,5. Então, se ele obtivesse nota 10, ainda ficaria em terceiro lugar, que é o delta. Então, isso aqui é falso. Seria segunda colocada se ele obtivesse nota 8. Olha, nem preciso fazer. Porque, veja, se ele obtivesse nota 10, ele ficaria em terceiro lugar. Então, nota 8 não tem como, tá? Veja, se ele tirasse nota 10, ele ficaria em terceiro lugar, porque a mediana passaria a ser 7,5. Então, se ele tirar 8, não vai ser o segundo lugar. Permaneceria na terceira posição, independente da nota obtida pelo aluno. A gente já viu isso, né? Se ele tirar 10, fica em terceiro lugar. Empataria com a equipe ômega na primeira colocação, se tivesse nota 9, não é. Se você faz a B, você já elimina a C e a E. E a D é a resposta. Tá? Não precisa. Eu acho que não... Não, precisa, né? Você calcular a mediana dele. A conta é só isso aqui, tá? Só somar tudo. A conta... A Roberto que perguntou. A conta, Roberto, podia ser a seguinte. Não precisa. Não precisa fazer conta, não. É só botar em ordem e ver o que está no meio. É bem simples, tá?
É mais difícil interpretar do que resolver essa questão, tá? Essa questão é bem tranquila, tá certo? Lembrando que essa questão já é da segunda aplicação do Enem, tá? Da segunda aplicação do Enem, questão 71. Eu vou mandar depois para vocês todas as questões do Enem, de todos os Enems que aconteceram até hoje. Eu tenho um arquivo, são mais de 1000 questões de matemática, tá? Lidiane, é uma questão realmente um pouquinho difícil, porque a questão da interpretação ela é confusa, né? Ela é uma questão mais puxada. Então, eu depois vou colocar isso no YouTube. Talvez quem não entendeu, vale a pena tentar fazê-la de novo. Eu vou refazer bem rapidinho, tá? Eu vou refazer bem rapidinho para tirar as dúvidas de quem possa ter ficado aqui. Uma questão, a interpretação dela é complicada. Eu vou apagar tudo. Peço para quem já entendeu, tenha paciência. Às vezes, você vendo a minha explicação, você vai entender com mais de novo. Vou fazer de novo, tá? Viu, Lidiane? Eu vou explicar, Emanuele. Vou explicar. Pode ficar. Vocês podem perguntar que eu explico de novo, tá? Eu sei que é difícil dar aula assim, por quê? Eu, como professor, que jeito que eu dou aula? Eu olho na cara dos alunos, vejo que os alunos não estão entendendo. E eu vou medindo. Aqui eu não estou vendo a cara de vocês. Então, não consigo fazer a mesma explicação da sala, tá? Porque o aluno, na cara dele, ele mostra se ele está entendendo ou não. Então, vamos começar de novo. Então é o seguinte, aqui é só deixar os dados, tá? Então vamos entender o problema. Tem 3 equipes. Então, 3 equipes. A posição da equipe é a nota mediana dela. Então, a nota mediana do ômega foi 7,8. O que significa? Que 10 alunos fizeram a prova e a nota do meio foi 7,8. A equipe delta, a mediana, é 7,6. Eu preciso achar a mediana da equipe gama. E eu tenho as notas dos alunos aqui. Então, se eu achar a mediana disso daqui, eu acho a nota da equipe gama. Acontece que esse aluno tirou 0 porque ele faltou. Ele faltou, ele tirou 0. Eu quero saber o que vai acontecer se essa nota não for 0. Então, a pergunta do exercício é a seguinte: e se essa nota não for 0? Não for 0. Bom, sendo 0, a mediana é o número que está no meio. Então, a mediana é 7. Então, veja, se o ômega tirou 7,8, primeiro lugar, delta 7,6, segundo lugar, gama 7, terceiro lugar. Agora, se essa nota não for 0, qual vai ser a mediana? Vamos já começar na questão letra B. Se esse carinha, em lugar de 0, tirasse 10, o que vai acontecer com o meio? O meio não é mais esses dois. O meio passa a ser esses dois. Então, se o cara tirar 10, a mediana aumenta para 7,5. Significa o seguinte, que se esse cara tirasse 0 ou 10, qualquer nota, ele ainda ficaria em terceiro lugar. Por quê? Ele tirou 7, caso a nota 0. E 7,5, caso nota 10. Então, sendo 7 ou 7,5, ainda está em terceiro lugar. Não muda nada. Então, independente da terceira posição, a nota dele vai ser terceiro lugar. Independente da nota dele, a equipe gama continua em terceiro lugar. Tá? Essa questão é por interpretação, eu não sei nem como explicar isso de novo. Um outro jeito que você podia fazer é o seguinte, é tirar o 0 aqui e imaginar que o meio pode ser 7 ou 7,5. Deixa eu fazer isso, quer ver? Vamos analisar quais são as possibilidades da equipe gama. 10, 10, 8, 8, 7, 7, 6,5, 6,5 e 6. Tá faltando uma nota aqui. O meio pode ser só aqui ou aqui. Só esses dois podem ser os dois do meio. Independente de onde eu colocar as notas, o meio pode ser 7,5 ou 7. Ou, se eu tiver aqui no meio, outro valor. Então, o melhor resultado que esse aqui pode ter é 7,5 e o pior é 7. Então, não tem jeito. 7 ou 7,5 fica no terceiro lugar de qualquer jeito. Deu para entender? Só um minuto, pessoal. Vou pegar uma coisa aqui.
Queria ir lá pegar um café também, mas não dá. Acabou. Ok, pessoal? Deixa eu ver. Beleza, se alguém não entendeu, eu peço desculpa, tá? Eu não sei. Eu tô aprendendo a aula sim, tá certo? Ah, um fácil. Vocês vão gostar desse. Esse é facinho, tá? E uma fazenda, esse é da terceira aplicação. Tem gente que não entende o que é a terceira aplicação do Enem. O Enem todo ano tem 2 ou 3 aplicações, porque algumas cidades acontece catástrofe natural, assim, e a prova é anulada, não é anulada, a prova não consegue acontecer na data. Então, existe uma terceira aplicação do Enem todo ano, segunda, terceira, tá? Eu vou lá, mas parece que o Maio não mandou convite não, viu? Mandou convite não. Tá parecendo que não. O Milo não apareceu não, Emanuele. A pessoa tem que, quando ela manda convite, faz um barulhinho, vocês devem até escutar aí o barulhinho. Bom, então, terceira aplicação do Enem, às vezes eles chamam de Enem PPL. Por quê? É o Enem que acontece nas FEBEMs, nas cadeias, é o Enem PPL, além dos privados e verdade. Só que não é só nas cadeias, quando anula a prova, também tem. Por isso que às vezes tem até 3 aplicações, não é? A terceira aplicação em geral não é o Enem PPL, tá? Não estou entendendo por quê que não tá conseguindo entrar. Não sei. Eu acho que pode ter acontecido alguma coisa com o link. Que não, aqui não aparece ninguém. O Daniel tá aqui do meu lado, tá vendo. Deixa eu ver se eu consigo localizar mais convite aqui. Não, mas se você sair, Evelyn, não tem importância. Quem sai consegue entrar sem convite. Na hora que eu fecho essa sala, você não consegue mais. Se eu cair aqui, aí você não consegue entrar de novo. Aí todo mundo tem que entrar de novo. Mas se você cair, você consegue voltar. Eu tô tentando olhar se tem um lugar para ver quem mandou convite. Não tô achando, tá? Não tô achando, pessoal. Eu não sei se o que tá acontecendo, não. Porque só tem 36 alunos aqui. 36 não é o máximo? Não sei. Não sei se tem mais gente tentando. Tá estranho isso. Bom, espero que não seja o máximo, mas depois eu vou pesquisar. Se for o máximo, eu tenho que mudar de planos aqui. Mas só o Milo, o Gabriel, mais alguém tá tentando? Depois eu vou descobrir. Se tiver algum problema, a gente vê o que a gente faz, tá? Seguinte, vamos lá. Em uma fazenda tem 24 porcas matrizes. Na segunda gestação, todas com a mesma idade reproduzindo, nasceram esses porquinhos aqui. Eu quero achar a média e a moda dessa distribuição. Bom, vamos falar sobre os 24 porcos. Esse número aqui serve para quê? Para nada. Isso aqui é um chamado dado irrelevante. Você não usa esse dado para coisa nenhuma nesse exercício. Isso acontece no Enem, tá? Só vai usar esses 12 porquinhos. Por quê? Tem 24 porcas matrizes, mas nasceu 12 porquinhos só. Não interessa nem se teve gêmeos aqui. Pode acontecer. Eu acho que acontece, né? Não entendo nada de porco. Então, nasceu esses porquinhos aqui. Eu quero achar a média e a mediana. O que é? A média é a moda, né? O que é a média, que eles chamam de ME? Soma tudo e divide por 12. E o que é a moda? O valor mais comum, que eu acho que é fácil de ver. É o 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a moda é 10. Então, beleza. Já eliminou. Não pode ser nenhuma dessas questões aqui. Se você tiver com pressa, chuta na B ou na D. Mas eu vou somar tudo, né? Que não deve ser difícil. Então aqui já deu 50, né? 50. Vamos fazer 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 123, 124, 125, 126, 129, 140, 141, 142. Acho que eu errei na conta, peraí. 120, 124, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 112. 132. Dividido por 12 dá 11. É isso mesmo, Daniel. 132. Certo? Isso, Roberto. 132. Tá? Então, o total aqui é 11. Então, a média. Essa questão é muito fácil, né?
Essa questão aqui é facinho. E por isso que na sala eu não fiz em ordem. Quem tá no terceiro A, B ou C deve lembrar que eu fui fazendo fora de ordem para fazer as mais fáceis primeiro. Essa é uma questão fácil. Tá? Moda é o valor mais comum. Certo? Então, média, soma tudo. Quem quiser pôr na resolução assim, soma tudo, divide por 12. Só explicando noção técnica, o soma tudo, você faz assim, ó. Esse é o símbolo. Soma tudo. É x, né? Dividido pela quantidade. Isso aqui é o símbolo somatório. Tá? Depois eu vou falar isso com calma. Ok? Vou passar para frente. Essa questão ela é um pouco mais complicadinha, tá? Diminuir para poder ver, porque ela depende de uma interpretação de algumas coisas. Então, é uma questão interpretativa. Então, eu peço que todos vocês prestem atenção. Inclusive, eu estava conversando com o Felipe esses dias, ele está aí na sala, que ele é muito bom em matemática, sabe muita coisa, só que ele não sabe desvio padrão. Olha para você ver, Felipe, desvio padrão cai do Enem. Acho que a maioria de vocês não sabe o que é desvio padrão. Nesse exercício, no caso, não precisa nem entender o que não precisa nem entender como calcular desvio padrão. Só entender o que ele significa. Então vamos lá. Vamos ler para ficar mais fácil. Isso já é do Enem 2010. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média na pontuação igual ou superior a 14. Média, tá? Então, a média desse foi 15, desse foi 15, eles passaram. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Então, presta atenção nisso aqui. Ó. Pontuação mais regular. O que significa mais regular? Já vamos entender isso. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, mediana, desvio padrão dos candidatos. Tá? O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado é... Então, o que essa aqui não tem conta. O que é o mais regular? O seguinte, mais regular... deixa eu explicar o que é desvio padrão. Desvio padrão é uma medida de dispersão. É uma medida do tanto que varia uma distribuição. Vou dar um exemplo bem tosco. Olha esses números aqui. Ó. 5, 6 e 7. Qual que é a média de 5, 6 e 7? Isso aqui dá 15. Não, dá 18. Por 3, 6. Agora, olha isso aqui. Eu pus 5, 6, 7. Deixa eu mudar o número. Eu vou pôr 15, 16 e 17, tá? Então aqui vai dar 36 por... Não, vai dar 15, 16, 17, 48 por 3 dá 16, tá? Só pra gente entender melhor. Agora, e se no lugar de 15, 16, 17 fosse 1, 16 e 34? A média, 1 mais 16 mais 34... 1 mais 16 mais 34 vai dar... Não. 15 mais 17 é quanto? É 33 aqui. Só para ficar... 31 aqui. 1 mais 16, 48 por 3, 16. Então presta atenção. Aqui e aqui a média é igual, concorda? Essa média aqui é 16, essa média aqui é 16. Acontece que aqui, ó, aqui... Ó, 16 é a média mediana também. Acontece que aqui, desse para esse, foi menos 1. Desse para esse foi mais 1. Desse para esse foi menos 15. Desse para esse foi mais 15. Presta atenção que aqui, não, aqui é 31, tá? 31. Aqui varia mais do que aqui. Aqui varia mais. E aqui varia menos. O desvio padrão é uma medida de variação. Eu vou ver se eu marco uma aula só de desvio padrão, que isso pode cair em algumas provas, tá? Então, nesse caso, o desvio padrão, quando varia menos, o desvio padrão é menor. Quando varia mais,
o desvio padrão varia, é maior. O desvio padrão aqui é maior que aqui, eu não vou calcular. Então veja, o Marco teve menor desvio padrão do que o Paulo. Então a pontuação dele variou menos. Variou menos significa é mais regular. Aqui não tem que fazer nenhuma conta, nada, Roberta, nada, nenhuma conta. O que é o desvio padrão? É o que é a variação. Então, mais regular, menor desvio padrão. Então, o Marco ganhou. Então, o Marco foi classificado, pois obteve o menor desvio padrão. Menor desvio padrão é a mesma coisa que mais regular. Tá certo? Bom, para entender o que é desvio padrão é complicado, tá? Para achar o desvio padrão, eu não vou explicar agora para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Mas essa é uma questão sem conta. Ó. Isso aqui é uma questão só conceito. Existe esse tipo de questão no Enem. Queria que mais alguém tentasse entrar para ver se o meu problema tá aqui. Tá? O Mylon tá tentando, o Gabriel também. Não sei por que não tá. Será que ele bloqueia quem chega muito atrasado? Deixa eu ver se. Eu tô tentando ver se tem um lugar aqui para aceitar convite, mas não acho. Não acho lugar para aceitar convite, pessoal. Uai, fala para ele sair e voltar, ô Yuri, porque eu não tô conseguindo. Então, desculpa pro Milo. Eu não sei se o Meet tem alguma coisa que faz com que as pessoas não consigam entrar muito depois da hora. Eu não sei, eu preciso analisar. Tá? Ah, totalmente demais. Tá. Totalmente demais. Fala pra ele vender no Globoplay, eles liberaram as novelas que estão passando em dia. Ele vê qualquer hora. Entendeu? Bom, vamos lá. As novelas da Globo, se você acessar o Globoplay, mesmo sem senha, você só não consegue ver as novelas que já saíram do ar. As que estão no ar, você vê os capítulos da última semana, tudo de graça. Tá, vamos fazer isso aqui. Olha, essa questão é aquela que eu expliquei. Eu vou fazer isso daquele jeito que eu expliquei na questão número 2, tá? Peço desculpa se alguém não estiver entendendo, tá? Eu tô tentando fazer a melhor aula possível. Tô destreinado, não sei mexer com essa plataforma. Acredita nas minhas intenções, isso aqui ainda vai ficar bom, tá? Quanto mais vocês participarem, mais motivado eu fico. Aqui eu quero achar a média, moda, mediana, isso aqui nem li o texto, tá? Nem li o texto, já dá para entender. Mas pode ler que é isso mesmo. Vou fazer aquilo lá para achar a média. Para achar a média, multiplica tudo. E acha a soma aqui. Esse maior valor sobre esse menor valor aqui vai dar a média da distribuição. Então 0 vezes 5, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, que é 3, tá? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. Tá certo? Vamos achar a soma aqui e achar a soma aqui. Ai, que chato. 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20. Ah, que bom ter o 20. A soma aqui vai dar... Vamos somar o jeito mais fácil? 7 mais 8, 15, 25. 25 mais 20, 45. E você tem que criar jeitos rápidos de somar. Então a média é igual a 45, que é a soma de tudo, dividido por 20. Sempre faz assim. É bom entender o porquê disso, tá? 45 dividido por 20, tá? 45 dividido por 20 vai dar isso, 2,25, Evelyn. 2,25. Agora, a moda é fácil. O que é maior valor aqui? Ó? 0. A moda eu pego e acho o maior número aqui. Por quê? É o que tem a maior quantidade, tem a moda. Agora, mediana é o que os alunos têm mais dificuldade, tá? Então, na sala, eu ainda consigo explicar isso, porque muita gente vai perguntando, e eu tô olhando a carinha lá dos alunos. Ah, entendi.
Vamos tentar explicar a mediana agora, tá? Para achar a mediana, eu vou fazer aqui do lado, ó. Eu estou usando outra cor, não vai ser difícil. Então, aqui tem 20, né? Então, a posição mediana é o 10 e o 11. Posição mediana é o 10º e o 11º. Eu vou colocar aqui a frequência acumulada, que é 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Eu posso fazer isso aqui até o fim ou até chegar no valor que eu quero, 10 e 11. Graças a Deus não tem nem 10 nem 11 aqui. Se tivesse, ficava um pouco mais complicado. Quando não tem 10 e 11 é o seguinte, os 5 primeiros estão aqui. Aqui tá do sexto, que é depois do quinto até o oitavo. Aqui tá do nono até o 12º. Na hora que eu chego nesses números aqui, isso é mediana. Então eu vou fazendo essa soma aqui, ó. 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 4. Eu tenho que tentar entender o que está fazendo, que fica mais fácil. Eu podia colocar, ó, 15, 17, 19, 20. Isso é frequência acumulada que chama. Frequência acumulada. A mediana é 2, que é o número que está no meio, tá? Se eu fizer os 20 números aqui, eu vou achar que a mediana é 2 também, tá? Então, x, y, z são média, mediana e moda. Então, isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z. Agora tem que ver aqueles sinais de maior e menor, que tá do maior para o menor, né? O maior, então, é o x, que é o 2,25. Depois a mediana, que é o y. E por último, o z. Tem isso? Por quê? Peraí, fiz certo? Não tô achando isso. Somei certo, pessoal. Isso aqui é 40 mesmo? 45? Eu fiz alguma coisa errada aqui, não fiz? Alguém acha o erro aí? Eu troquei o sinal? Ah, é verdade. É verdade, tá na ordem decrescente. Obrigado, Felipe. É verdade. O maior tem que ficar aqui, ó. Esse é maior. A boca virado maior. Aqui é um 4, é menor. Eu tô achando que é maior. Então é verdade. O X é o maior, depois o Y, depois o Z. Obrigado, Felipe. Achei que já ia refazendo as contas. Tá? Obrigado, pessoal que falou. Letra E, tá? Pessoal, eu tô tentando fazer o melhor possível. Tô justificando toda hora, porque é difícil dar aula assim, tá? Isso, Evelyn, Eduarda, a Lidiane, tá bom? Se alguém não conseguiu entrar por algum motivo, eu vou depois analisar o que está acontecendo. Tá, tá com 34 pessoas, alguns já cansaram de assistir. A gente vai até no máximo 8h30, tá, pessoal? É 8h30? 1h30? É 8h30. Às vezes até um pouco antes, para vocês não ficar cansativo. Quinta-feira a gente vai continuar de onde a gente parar. Então vamos fazer isso aqui. Nossa. Olha aqui. Eu vou por sim, depois eu vou ampliar. Então, uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias. Aqui eu não vou poder multiplicar, aqui é diferente, tá? A partir do primeiro dia do mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência. Aqui estão as medições. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui é só o dia que eu medi. Então isso aqui não vai usar. Isso aqui é um dado irrelevante. Isso aqui é só o dia do mês que foi medido. Então isso aqui pode confundir. Eu achei que eu tenho que multiplicar tudo. Isso aqui não usa. Não precisa. É só pegar esses dados, achar média, mediana e moda. E mesmo assim é muito chato, porque são números muito picados. Então, para achar média, mediana e moda, vamos pôr em ordem e fazer aqueles mesmos procedimentos. Tá? Tá, Lidiane, desculpa, mas quinta-feira a gente recomeça, tá? Eu vou tentar ver se eu combino com outros professores para as aulas não coincidirem. Vamos botar isso aqui em ordem. Então, o menor valor é o 13,5. 13,5 é o menor valor. É o menor valor mesmo? Então, vamos pôr 13,5, tem 4, né? 13,5, 13,5, 13,5. Depois, 14, né?
14. E depois 15,5. Depois 16. Depois tem mais. Qual que vem depois? 18? 18. Depois 19,5. Ah, tem um 18,5 antes. Então foi em 19,5. 18,5. E o 19,5 já vou por aqui. E 1, 2, 3, 20. E um 21,5. Chato pra caramba somar tudo isso, né? É muito chato somar tudo isso. Então eu vou fazer uma coisa meio malandro aqui. Qual o número que mais repete aqui? Não é o 13,5? Então 13,5 é a mediana? Não, moda. Valor mais comum. Mediana é o número do meio. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então do meio é o 15 mais 1, 16 é o oitavo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Esse é o do meio. Esse aqui é a mediana, é o do meio. Então a mediana é 18. Certo? Ana Paula e Evelyn, vocês estão falando dessa questão ou da anterior? Se tiver da anterior, eu volto lá, tá? Vamos ver. Eu achei a moda, eu achei a mediana, tá? Então a mediana é 18. Então, 18, 18. Então, já elimino essas três antes aqui. E a moda é 13,5. Então, beleza. Nem preciso calcular a média. Ah, por que eu não preciso calcular a média aqui? Vamos ver se algum de vocês adivinha. Por que eu não preciso calcular a média? Não, é letra B. Por que dessa questão eu não preciso calcular a média? Quem sabe? Porque é tudo 17, exatamente, Elisa. Tá? O 13,5 que mais repetiu, é a moda. Então, o 17 é a média. Não tem, só tem aqui. Se eu somar tudo isso aqui, dividir por 15, vai dar 17, tá? Se não desse 17, também seria anulado a questão. Interessante o Enem que nunca anulou uma questão até hoje. Quer dizer, anulou, mas não era por... Não foi por... Foi porque era uma questão repetida de um outro vestibular. Então vamos lá. Os alunos da terceira série do ensino médio Z fizeram 2 simulados de matemática, cada um com 8 questões de múltipla escolha, no valor de meio ponto cada. Então o simulado ali é 4 pontos, né? Há apenas uma alternativa correta por questão. O quadro mostra percentual de alunos que acertaram cada questão em cada um dos simulados. Sabendo que o número de alunos que fizeram os simulados foi o mesmo, a média geral da turma, considerando notas dos 2 simulados, é mais aproximada de... Traduzindo o texto para quem não entendeu. Eu quero achar a média de tudo isso aqui. Só que a prova vale 4 pontos, né? Então o valor da prova é 8 vezes meio. A prova vale 4 pontos. Isso aqui é uma porcentagem. Eu vou achar essa média e multiplicar por 4, que eu vou achar a porcentagem. Então, o que eu vou fazer para achar a média aqui? Eu vou somar tudo e dividir por 16. Então, somo tudo isso aqui, divido por 16. Para não ficar cansativo, alguém somou tudo aí, sabe quanto que dá? Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Somando todos esses. Alguém somou tudo aí? Pode me falar? Isso, obrigado. A Eduarda falou 690. 690 dividido por 16 é a média. 690 por 16 dá quanto? 640 por 16 dá 40. Então, isso aqui vai dar 40 e pouco. 43,125. Com calculadora. Isso acho que o maior desafio disso aqui é fazer sem calculadora. Aí eu tenho que achar 43,125 de 4. Porque 4 é o valor da prova. 4. E a média foi 43,125.
Então, 4 vezes 43,125%. Por cento é dividir por 100, né? Então, só fazer essa conta aqui, tá? Aí vai dar... Alguém fez esse exercício aí? Quanto que dá essa conta aqui? Tá. Quanto que deu essa conta aqui? Alguém fez? 1,725. Obrigado para quem falou certinho. 1,725 não tem, mas é o mais próximo. É 1,7. Ó, tá falando mais aproximado. Tá, essa questão é fácil, o mais difícil é fazer as contas. Muito obrigado, Eduardo. Letra E mesmo, tá bom? Então, beleza. Vamos passar para frente. Essa já é do 2011, certo? Se alguém quiser tirar um print aí, ó, para copiar depois. Eu vou pôr no YouTube também. Então vamos lá. Eu não gosto desses textos. Segunda aplicação 2011. O responsável por realizar uma avaliação na escola convocou alguns professores para elaborar questões e estabelecer uma meta mínima. Cada professor deveria elaborar 13 questões por dia. Nos 6 primeiros dias, as quantidades de questões elaboradas pelo professor foi 15, 12, 11, 12, 13, 14. O professor quer cumprir a meta dele. Quanto ele tem que fazer no último dia? Essa questão é muito boa. Eu vou explicar 3 coisas aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção. Acho que vai ser melhor do que eu fiz na aula. Tá? Então, presta atenção. O jeito mais fácil de fazer isso é pensar o seguinte. Uma semana tem 7 dias, né? E esses caras têm que trabalhar domingo também. Ele quer saber quanto que ele vai fazer aqui. Se eu somar esses valores aqui, eu vou achar 10, 20, 30, 40, 50, 60. 67, 68, 70, 77, a só. Mas a meta dele era 13 questões por dia. Então, 7 vezes 13 é 91. Então, ele tem que fazer 91 questões por semana. Por quê? 13 por dia, 91 por semana. Só que o cara fez só 77. Então, quanto que falta? 91 menos 77. Que é o que ele tem que fazer no último dia. Isso aqui dá 14. Então, se ele fizer 14 aqui, creu, deu certo. Quero explicar uma coisa para vocês que vai ajudar a entender outros exercícios. De um jeito mais fácil aqui, ó. Nesse dia, o cara fez 2 a mais. Nesse dia, o cara fez 1 a menos. Nesse dia, ele fez 2 a menos. Nesse dia, ele fez 1 a menos. Nesse dia, ele fez o mesmo tanto, então 0. Nesse dia, ele fez 1 a mais. Olha o que eu posso fazer que vai tornar a vida de vocês mais fácil. Cancelei esse com esse. Cancelei esse com esse. Certo? Então ele não fez 1 a menos? Não fez? Então ele só fazer mais uma aqui. Para cancelar e dar 0. Então 13 mais 1, 14. Certo? Então vocês poderiam fazer isso aqui, ó. Achar o desvio, isso aqui chama de desvio. E cancelando. E ver o que falta para cancelar aquele ali. Então mais 1. Então era só fazer 13 mais 1, 14. Tá? Então essa questão é interessante. Tá? Eu queria... Giovanni de Cabo Verde não veio hoje. Que pena, sentindo falta. Se você assistir depois. Giovanni de Cabo Verde vem em tudo quanto é aula online que eu faço. Pessoal, eu não estou conseguindo responder todo mundo que me chama no WhatsApp. Porque meu sono está desregulado. E eu estava regulando esses dias. Mas depois eu vou olhar, tá? E respondo todo mundo. A conta, Roberta, pode ser só isso aqui, ó. Tá vendo isso que eu fiz aqui? E essas, do jeito que tá aqui, menos esse verde aqui. O que tá de vermelho pode ser a resposta da questão. Só colocar o que tá de vermelho já é a resposta. Tá certo? Se alguém quiser, tira print aí. Se estiver passando muito rápido, vocês me avisam. Tá? Logo a gente vai pegando o jeito dessa coisa. Eu não sei se estou explicando bem. Estou tentando. Porque, eu não, como diz, não vejo a cara de vocês.
O quadro indica a quantidade de pontos marcada em 4 partidas por 5 jogadores em uma mesma equipe de basquete. Com todos os jogadores obtiver a mesma média de pontos por partida, para definir quem entre os 5 atletas for de melhor rendimento, o técnico resolveu escolher aquele de maior regularidade. Então, essa aqui é uma questão de desvio padrão. Como é que eu acho regularidade? Maior regularidade é o que tem menor desvio padrão. Só que eu acho complicado achar desvio padrão aqui, tá? Para entender isso, vamos achar a média dos pontos de um jogador. Já dá para ver que não é o A, né? Porque olha como esse aqui. Esse aqui não tem regularidade. O cara fez 18 pontos numa partida, 9 na outra. Certo? Aqui também é diferente de 10 pontos. Vamos achar a média de qualquer um deles, porque está dizendo que a média de todos, tiveram a mesma média. Então vamos achar a média de um deles. Acho que esse eu não fiz na sala. A média deles vamos fazer de um só. 31 mais 22 mais 18 mais 9 dividido por 4. Eu vou mostrar que eu vou fazer para vocês que não sei se substitui desvio padrão, tá? Essa é uma questão de desvio padrão. Mas eu vou tentar fazer sem desvio padrão. 3, 11, 20, vai 2, 5, 6, 7, 80. A média deles foi 20. Se eu somar isso aqui também vai dar 80. Se eu somar isso aqui dá 80. Se eu somar isso aqui dá 80. Se eu somar isso aqui dá 80. Tá? Ana Paula, você sempre fala isso, você puxa saco. Brincadeira, você não puxa saco não, você gosta de mim mesmo. Ana Paula teve um bingo do Podemos, ela foi a única que falou que eu nunca dei bronca nela. Por isso que eu te amo, Ana Paula, amo todos vocês. Bom, para entender, eu vou o seguinte, a média é 20. Então, aqui, esse cara aqui foi 11 pontos a mais que a média. Aqui foi 2 pontos a mais que a média. Aqui foi 2 pontos a menos e aqui foi 11 pontos a menos. Vou fazer isso com tudo. A média é 20. Eu vou analisar os desvios absolutos que eles tiveram da média. Isso aqui chama de desvio absoluto. Teve 5 a menos, 5 a mais. Aqui teve 5 a mais. Aqui foi 0 a menos, né, porque estava média. Aqui 3 a mais, aqui 1 a menos, aqui 2 a menos. Aqui 2 a menos, aqui 2 a mais, aqui 4 a mais, aqui 4 a menos. Se notar, essas somas sempre vão dar 0, tá? Aqui teve 3 a menos, 1 a menos, 2 a menos... não, 0, né? E aqui 4. Para eu achar a maior regularidade, em lugar de calcular o desvio padrão, eu posso calcular a média dos desvios, ignorar o sinal e somar isso aqui para ver quem que dá maior valor. Então eu vou ignorar o sinal e eu vou somar os desvios. Isso que eu vou calcular é chamado de desvio médio. Eu vou calcular só a soma deles, tá? Então, se eu somar 11 mais 2 mais 2 mais 11, vai dar 26. Se eu somar, estou ignorando o sinal, 5, 5, 5, 5 dá 20. Então presta atenção, se aqui deu 20 ali deu 26, esse está mais regular que aquele. Por quê? Esses números aqui, eu vi o tanto que varia em relação ao 20. Tá? Aqui o desvio médio é 6. Aliás, a soma dos desvios é 6. Então notou que aqui variou muito menos que aqueles dois? Aqui a variação é de 12. E aqui a variação é de 8. Então, o que variou menos? O C. O C variou menos. O que variou mais foi o A. Para notar, aqui o C tirou suas... 20, 23, 19, 18 tem mais regularidade. Então, maior regularidade é o C. Tá, mas não é esse o jeito que você deveria fazer se você quiser analisar isso tecnicamente. Eu vou tentar explicar o desvio padrão bem rapidamente agora. É difícil, tá? Mas quem está aí no Salatiel é um assunto que eu vou cobrar na prova. Vou explicar muito melhor quando voltar às aulas. Tá? Eu vou apagar isso aqui para ter mais espaço. Vou explicar o que é desvio padrão. Não vou conseguir explicar de onde sai a fórmula, mas é o seguinte. Como é que eu calculo o desvio padrão? Para eu calcular o desvio padrão, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui teria que usar a calculadora, tá? Para entender. Não precisa. Do jeito que eu fiz, dá para chegar na resposta. Mas deixa eu explicar o desvio padrão. Desvio padrão, tá vendo esses números que eu coloquei aqui? Isso é a diferença da média com os números.
Viu, Felipe? Presta atenção aí que você vai entender. Desvio padrão, que é esse símbolo aqui, tá? Eu vou fazer o desvio padrão do jogador A. Eu vou pegar esses números aqui, 11, 2, 2 e 11, sempre, e vou elevar eles ao quadrado. Certo? Vou dividir eles por 4 e tirar a raiz quadrada. Isso é o desvio padrão. O desvio padrão do B, vocês vão perceber a regularidade. Eu vou explicar muito melhor depois, tá? Eu pego todos os números ao quadrado, divido por 4 e tiro a raiz quadrada. O desvio padrão C, eu pego todos os números ao quadrado. Sabia isso, Daniel? Pode ficar dividido por 2. Pode. O Daniel está observando que pode dividir por 2, tá? Aqui o desvio padrão do D é 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, dividido por 4. Isso vai ser matéria lá do Salatiel, tá? Então, vai ser depois da quarentena, vocês não precisam se preocupar, vai explicar direitinho na sala, tá? Então, isso é o desvio padrão de cada um. Se eu calcular o desvio, a soma e dividir por 4, que vai dar 121 mais 4, 125, vai dar 250 dividido por 4, e tira a raiz quadrada. Aqui dá 100 dividido por 4, tira a raiz quadrada. Aqui dá 9, 10, 14 dividido por 4, tira a raiz quadrada. Por que dessa forma é bem complicado, tá, pessoal? Aqui dá 80 dividido por 4, tira a raiz quadrada. Aqui dá 10, 16 por 4 e tira a raiz quadrada. Isso é o desvio padrão. Aqui é a raiz quadrada de 125, tá? Não. Raiz quadrada de metade de 125, 67,5. Vai dar mais ou menos 8. Aqui é a raiz quadrada de 25, aqui é 5. Ó. Então, o desvio padrão desse cara B é 5. Ó. 100 dividido por 4, 25. É óbvio, né? Porque se é tudo 5, o desvio padrão tem que ser 5. Aqui é exato também. O desvio padrão aqui é 2. Ó. 16 por 4, 4, 2. O resto nenhum tem raiz exata, tem que fazer uma calculadora, tá? É mais complicado. Isso aqui é desvio padrão. Depois, eu não estou explicando desvio padrão. Fiz um negócio bem rápido para mostrar para vocês que o C vai dar a resposta. Daniel, faz aí na calculadora. 250 dividido por 4. Se o Daniel não estivesse aqui do meu lado, pessoal, eu não ia conseguir acompanhar o chat do jeito que eu estou fazendo. 60, tira a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 62,5. Ó, o desvio padrão aqui vai dar aproximadamente 7,9. Faz agora a raiz quadrada de 3,5, 14 por 4. Vai dar 1,87, 1,9. Nem precisava, né? Porque 14 dividido por 4 é menor que 250 dividido por 4 e 80 por 4. Vai sobrar de 20 agora. 4,5. Então, o menor desvio padrão é o C. Tá? Então, ó, essa questão é mais difícil um pouco de fazer por desvio padrão. Ah, Otávio, eu posso fazer sem desvio padrão? Pode, daquele jeito que eu tinha feito. Ó. Pega isso aqui chama desvio absoluto, tá? Você tá aí ainda, Felipe? Felipe acho que não tá mais aí. Eu falei que ele não sabe desvio padrão e acho que ele achou muito fácil a aula e vazou. Vazou mesmo. Olha assim, quantas pessoas? Não, 28, minha audiência vai diminuindo. Isso é normal. O Gabriel realmente não, acho que desistiu. Ah, Felipe, que bom. Falei para ele faz acho que uns 5 dias. Média quadrática? Mais ou menos, Felipe. Não é exatamente a mesma coisa, não, tá? Isso é o desvio padrão populacional. O desvio padrão amostral é diferente. Aqui se divide por 3. Isso aqui só serve para a população, não para a amostra. Tá? Mais ou menos a média quadrática. Não é exatamente. E tem um significado também. Eu nunca tinha pensado que é quase a mesma coisa que a média quadrática. Bom, vamos fazer essa questão aqui e vai ser a última de hoje. Deixa eu ver. Vamos ver. Às vezes faço mais um. Faço só até 8,5. Vamos lá. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda.
Um investidor deseja comprar duas dessas empresas. Ele calcula a média da receita e escolhe essa que tem a maior média. Não, essa questão aqui eu acho que vai dar para fazer outra. Essa questão aqui é muito fácil. Muito fácil. Eu tenho que achar a média delas, de cada empresa, ver quais são as maiores médias. Mas presta atenção, é tudo 3, então não precisa nem calcular a média, é só somar. Vou somar aqui. Ó. A soma vai dar 660. A soma aqui, 630. A soma aqui, 675. A soma aqui, 690. Aqui vai dar 405, esse mais esse 405, 615. Então, as duas empresas que dão mais lucro é esse e esse. Não precisa calcular a média. Disso aqui por 4, a ordem não vai mudar. Tá? Então, as duas empresas que eu vou escolher é o X e o Y. Então, eu achei que ia ser o último, mas é tão fácil que eu vou fazer mais um. Certo? Então, essa questão é muito fácil. É só somar e ver os dois maior. É questão tipo aquelas do Sarespinho. Só com o número maior. Só para ver se vocês sabem somar. Tá? E você vai escolher... dá para entender. Se é a maior média, você soma tudo. Agora, se eu quiser calcular a média, é só dividir tudo isso aqui por 3. É só dividir por 3. Então vai dar 220. Não precisa. 210. Não, 320. Não, 200 mesmo. 220. Aqui 225. Aqui 230. E aqui 205. Dá fácil também, tá? Essas são as maiores. Tá ok? Essa é facinho. Isso aqui é muito fácil. Não pode errar questão fácil, pessoal. Não sei se vocês sabem, se vocês errar questão fácil, em grande quantidade no Enem, tua nota cai lá embaixo. Se errar uma, eles consideram distração. Depois eu explico como é que funciona a TRI. A 12 também é fácil. É verdade. Ó, para quem quiser tirar 20, ó, é só somar e tirar a média, nem precisa. Eu quero achar a mediana. A mediana desse gráfico. Então vamos analisar. Para achar a mediana, quando está no gráfico, tá? Isso aqui é um polígono de frequência, eu quero achar a mediana. Então a mediana que está no meio, né? São 10 meses, vamos pôr em ordem. Vamos fazer o seguinte, o menor mês é janeiro, primeiro. Vou pôr um ali. Depois esse aqui. Vamos pôr em ordem. Depois vem qual? Esse. Depois esse. Não precisa nem pôr todos. Posso só pôr até o 6, se eu quiser. Mas vamos pôr todos. Esse aí. Depois esse. Depois esse. Depois qual? Esse. Daniel tem vergonha de falar aqui. Depois esse. Não, depois esse, né? Depois esse. Depois esse. Quais são os dois do meio? É o 5 e o 6. Posição mediana. Certo? Então, o que eu tenho que fazer para achar a posição mediana? A mediana, ó, eu pus em ordem. Mediana, ó, mediana. Só mediana. É só pegar os dois do meio e tirar a média deles. Né? Então é só fazer 212.952 mais 246.875. Números super gostosos de mexer, né? Quanto que dá essa soma aí? Quem fez? Isso, o Roberto já fez aí, tá? 459.827 deve dar 0,5, né? 0,5. Só que é a parte inteira. Não, mentira. Você não dividiu por 2 ainda, né, Roberto? Quanto que dá dividido por 2? Isso. Dá 229.913,5. Então, isso que é a resposta, que é letra... Dá para fazer mais alguns, pessoal. Que falta 6 minutos, eu vou parar 8h30 certinho. Quinta-feira vai ser no mesmo horário. Espero que vocês estejam gostando. Se não tiver, vai no meu privado e sugere. Faz desse jeito, tá? Que eu acho que é melhor. Eu aceito todas as críticas, não vou brigar com vocês. Prometo, tá? Pode me fazer qualquer crítica que vocês quiserem. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E vocês estão participando, que estão aí, eu já vou contar e depois eu vou explicar como é que faz. Eu vou dispensar mesmo de uma prova no primeiro bimestre e uma no segundo. Que depois eu vou explicar melhor para vocês, tá? Então, pelo menos 16 pontos essas aulas do Enem vai valer. 8 por bimestre, tá?
E quem não vier não vai perder não, tá? Depois eu explico o que faz. Só que é mais fácil só de vocês estarem aí, tá? É muito melhor que o PET mas aí é covardia, porque o PET é muito ruim. Essa aqui também é muito fácil, ó. Ah, essa questão não é de média, moda e mediana, eu pus aqui errado porque eu não percebi, ó. Tabela seguinte apresenta a média em quilo do resíduo domiciliar. Eu contar para vocês, para selecionar as questões, eu dei um Ctrl F e vi as questões que tinha a palavra média. Só que essa questão é muito mais fácil, ó. Eu quero saber a produção em 2020 em quilos. Aqui é uma questão de PA. Por quê? Aqui, ó, mantendo o mesmo padrão. Então, olha, aqui eu quero fazer até 2020. Deixa eu colocar aqui, ó, 95, 2000, 2005. Eu estou indo de 5 anos até 2020. E estou mantendo o padrão. Qual que é o padrão aqui? Somar 40. É uma questão de progressão aritmética, tá? Então, é só ir somando 40, somando 40, somando 40. É só isso, tá? Então, aqui você conta 5 e 5 aqui é 40. Para quem quiser fazer é o seguinte, ó, isso aqui seria o A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Quer dizer, não é esses dados aqui não, é esse. Esse aqui, esse é o A1, esse é o A2, A3. Então é só você usar a fórmula da PG, da PA. O A6 é 460 mais 6 menos 1 vezes 40. É a PA. Não precisa disso, porque é só 6. Se fosse mais, faria assim, ó, mas também dá certo. Então 460 mais 200, 660. É uma questão de PA. Mas não precisa disso, tá? Esse é o jeito mais fácil. Tá bom? Isso aqui é uma questão de PA. Quem está em Salatiel aprendeu isso com a Ana Lúcia ou com o André. Não sei, tá? Ou comigo. Tem uns que estiveram lá comigo no segundo, primeiro. Tipo a Ana Paula, né, Ana Paula? Acho que dá pra fazer mais uma e essa sim é a última. Ah, olha aqui. Olha que questão mais bobinha. Deixa eu ver se é a última. Deixa eu terminar 2012, pessoal. Tem mais essa. Deixa eu ver quantos 2012. Vamos terminar 2012. Dá tempo. Essa questão aqui é o seguinte. Eu quero calcular a média de consumo elétrico de setembro a fevereiro de 2012. É só achar a média. Então, o que é a média? Soma tudo e divide por 6. É só isso. Tá? Ok? Então é só somar tudo. Alguém soma tudo aí pra mim? Soma tudo, divide por 6. Alguém soma aí pra mim? Alguém soma tudo aí pra mim? Pessoal, vamos somar, senão não vai dar tempo, quero fazer duas. Isso, Bianca. Soma tudo, 1.692. E divide por 6. Por que 6? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui dividido por 6 vai dar quanto? 16 por 6, 2. 49 por 6, 8. 6. Não, 2. 282. Então é isso aí. Vou fazer mais um, pessoal, que a gente termina em 2012. Tá? Então fica 2009 até 2012, tá feito hoje. Vamos fazer essa última aqui. Isso aqui também é fácil. Isso aqui é só achar a média de todos os valores. É igualzinho a outra questão, tá? Então é só somar os 6 valores. Então a média é soma tudo. É questão repetida. Caiu 2 questões repetidas. Ó. Essa é na mesma aplicação do Enem. Sumiu. Segundo, aí caiu 2 questões idênticas na prova. Idêntica. Soma tudo, divide por 6. Quanto que dá a soma tudo aqui? 1740. Dividido por 6 vai dar... Quanto que é 1700? 290. Pronto. Então, questão 15 e 14 é a mesma coisa. Essas duas são fáceis, né? Não sei se a Lidiane tá aí ainda, ela tá muito difícil. Já saiu o Paulo de Português, que pena. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se alguém não marcou presença, coloca o nome aí embaixo, tá? Quinta-feira tem mais, tá? No mesmo horário, eu vou pôr essa aula no YouTube. O canal chama Professor Otávio Salles Educação, vou mandar o link lá no grupo depois que estiver postado.
Devo demorar uma hora mais ou menos para postar essa aula. E quero só observar uma coisa para vocês, que eu não vou sair agora, porque eu tenho que salvar o chat, tá? Então, se vocês quiserem, o chat não fica gravado, só fica gravado a tela que vocês estão vendo. Então, se vocês quiserem já sair, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu devo ficar mais uns 5 minutos aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no privado, pode mandar na outra aula, vocês que mandam, tá bom? Então, muito obrigado.